todos, sou Cecília Souza e sejam bem-vindos ao E Foi Assim que Aconteceu, onde iremos comentar sobre os tópicos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Fiquem então com o episódio de hoje. Quando falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, automaticamente entramos no universo de Hitler. Os planos de Adolf Hitler e o Terceiro Reich são temas amplamente estudados e discutidos. Hitler tinha uma visão expansionista e racista para a Alemanha. Isso inclui a criação de um espaço vital para o povo alemão. Antes de dar continuidade, vamos conhecer melhor quem foi Adolf Hitler. Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em uma cidadezinha pequena que fazia fronteira entre Áustria e Alemanha. Durante a juventude tinha aspirações artísticas, mas foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena. Ele é o principal responsável pela Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto. O mesmo cometeu suicídio no dia 30 de abril de 1945. O que foi o Terceiro Reich? Foi o regime nazista liderado por Hitler, que governou a Alemanha de 1933 a 1945. Estabeleceu o Estado totalitário baseado em ideologias racistas, nacionalistas e expansionistas. Os objetivos do Terceiro Reich incluíam a criação de uma grande Alemanha. Incluíam também a conquista de um espaço vital, a autossuficiência econômica e a eliminação de grupos considerados inferiores. O Terceiro Reich funcionava por meio de um governo altamente centralizado e autoritário. Hitler detinha o poder absoluto, utilizando uma burocracia extensa, propaganda, educação doutrinária e meios de repressão que incluía campos de concentração. Quais eram os planos de Hitler? Expansão territorial. Hitler buscava expandir o território alemão, invadindo países como Polônia e União Soviética. Supremacia racial. A ideologia nazista promovia que o povo alemão era uma raça superior. Isso levou à perseguição de ciganos, negros, judeus, pessoas com deficiências e qualquer outra raça que eles consideravam inferior. Militarização e guerra. Hitler rearmou a Alemanha e preparou o país inteiro para a guerra. Propaganda e controle social. O regime nazista usou propaganda extensiva para controlar a opinião pública. Economia de guerra. A economia alemã foi reorganizada para apoiar o esforço de guerra. Isto incluía a utilização de trabalho forçado. E com isso, concluímos os tópicos sobre os planos de Adolf Hitler e o Terceiro Reich. Agora iremos ver a possibilidade de uma aliança de paz entre a Alemanha e a Inglaterra. Embora a Alemanha e a Inglaterra tenham sido rivais em várias ocasiões, elas também tiveram oportunidade de cooperação e paz. Histórico de rivalidade. Após a unificação da Alemanha, o país se tornou uma potência na Europa, o que preocupou a Inglaterra, que era uma potência mundial na época. Conflito direto. A Alemanha e a Inglaterra se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial. Isso aprofundou a rivalidade entre eles. Política de apaziguamento. No ano de 1930, a Inglaterra tentou evitar mais conflitos com a Alemanha, mas isso não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Oportunidades perdidas para a paz. Conferência de Munique. Em 1938, a Inglaterra, por meio de negociações, tentou evitar a guerra com a Alemanha, mas a falta de confiança e agressividade de Hitler impediram uma paz duradoura. Criação da OTAN. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental e a Inglaterra se uniram para se proteger contra a União Soviética, mostrando que uma cooperação era possível. As razões para uma aliança de paz eram os interesses em comuns, como, por exemplo, a economia, segurança, troca cultural e imigração. O que limitou a formação da aliança foram as memórias de guerra, os pensamentos nacionalistas e, o mais importante, a influência dos Estados Unidos. Concluímos, então, que uma aliança de paz entre a Alemanha e a Inglaterra poderia ter sido possível, se ambos superassem as rivalidades históricas, tivessem mais confiança e se ambos também tivessem interesses em comum mais fortes.
E aqui me despeço de vocês. Esse foi o primeiro episódio de Foi Assim que Aconteceu. Até o próximo!